A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Faia, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos de um tema importante da relação do Brasil com o mundo: as transformações no cenário internacional, tais como o deslocamento do eixo dinâmico da economia global para a Ásia e países emergentes. E para falar sobre o assunto, convidamos o embaixador Márcio Cambraia, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Márcio Cambraia é diplomata de carreira e foi o primeiro da turma no concurso do Instituto Rio Branco. Ele serviu em Montevidéu, Londres, Madrid, Roma e em Praga. É professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade de Brasília e lecionou também no Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores. É autor da obra Os Jogos do Poder: Como Entender e Analisar a Realidade Política de um Mundo em Transformação, e publicou inúmeros artigos nas áreas da ciência política e relações internacionais. Márcio, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja bem-vindo. Eu que agradeço muito o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês na Fundação. Márcio, sempre essas questões, né, relacionadas ao eixo econômico e análise, né, da geopolítica mundial são muito importantes para a gente poder tomar boas decisões no Brasil. E a evolução do cenário internacional em direção a esse deslocamento do eixo econômico mundial para a Ásia, né, e países emergentes, como é o caso da Índia, Indonésia, Turquia, Rússia e México, pode representar uma oportunidade para o Brasil? Sim, eu creio que sim. Eu acho que esse período de transformação é aparentemente mais profundo do que nós pensamos, e o deslocamento do eixo se faz em detrimento do eixo dinâmico para os países emergentes e para a Ásia, se faz em detrimento de parceiros tradicionais nossos, como os Estados Unidos, e que perdeu a sua hegemonia, que vinha sendo mantida desde o final, no todo o período da Guerra Fria, desde o começo da Guerra Fria até o desmantelamento da União Soviética, e agora essa hegemonia aparentemente está sendo perdida com a elevação da China ao status de superpotência. E, ao mesmo tempo, países europeus, só como exemplo, como a França, o Reino Unido, eles têm perdido importância relativa em relação ao Brasil. Então, um outro aspecto é o problema da globalização. Com a pandemia e agora com a guerra Rússia-Ucrânia, nós tivemos uma desorganização das redes produtivas e das redes de comércio também, e a globalização já tem sofrido e tem, na verdade, se fragmentado um pouco, há uma espécie de uma fragmentação. Não há aquela unicidade que nós tínhamos de forma crescente. Bom, então o Brasil poderá aproveitar essa situação de mudanças profundas para se afirmar no plano internacional. Embaixador Cambraia, essa é uma questão que traz aí um conjunto de mudanças de eixos, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de forças geopolíticas, né? E o mundo de fato está em transformação, inclusive como diz o seu livro, né, a sua publicação. E aqui para nós brasileiros ou para o Brasil, quais são as vantagens que essas modificações, que essas transformações de eixos geopolíticos podem trazer? Bom, o Brasil
tem algumas vantagens para enfrentar essa nova situação que está surgindo. Uma delas é que nós somos grandes produtores de commodities agrícolas, bom, minerais também, mas grandes produtores, somos os principais produtores de commodities agrícolas no dia de hoje. Além disso, nós temos a possibilidade, e o temos feito, nós temos aumentado a produção sem aumentar a área utilizada para a agricultura, com o empenho, a utilização de tecnologias avançadas no campo. Isso aí, uma outra vantagem que nós temos é que a nossa matriz energética, ela é uma matriz energética limpa. Nós nos baseamos muito na energia hidrelétrica e estamos cada vez mais utilizando energia eólica e energia solar, onde temos uma posição de vantagem. Então, nós podemos aproveitar essa situação de transformação para nos firmar nessa área verde, para o Brasil mostrar que é uma potência verde. Além disso, nós temos uma base industrial sólida, embora eu creia que está muito defasada em termos tecnológicos, principalmente na área de semicondutores, de nanotecnologia e da área mais avançada. E eu acho que nós deveríamos investir muito nessa área de tecnologia de ponta, o que traz uma vantagem muito grande em relação às commodities, porque as commodities têm tradicionalmente preços mais instáveis e a área de tecnologia de ponta é mais estável em termos de preços. Para isso, eu creio que nós devemos investir muito em educação e procurar nos inserir nas cadeias produtivas, nas cadeias globais de produção que estão se deslocando. Então, a necessidade de preencher alguns espaços que têm sido deixados, que têm aparecido agora e que podem nos favorecer. Ou seja, uma economia verde e uma economia com mais avanço tecnológico, mantendo, evidentemente, a nossa posição como exportador de commodities agrícolas, commodities minerais. Interessante, quer dizer, temos um desafio estratégico enorme no Brasil, né? E isso é importante aí para os nossos tomadores de decisão. E nesse contexto, né, que é bem a sua área, como que a diplomacia brasileira deve atuar para aproveitar essas oportunidades de preenchimento de cadeias produtivas, né, de deslocamento de cadeias produtivas que, obviamente, vão se espalhar no mundo de uma forma diferenciada, né? Como que o senhor acha que a diplomacia brasileira pode contribuir de forma fundamental? Bom, a diplomacia brasileira tem também algumas vantagens nessa área. Em primeiro lugar, nós temos uma tradição de bom relacionamento com todos os países do mundo. Nós não temos problemas, estamos em uma área do mundo em que não há problema de caráter geopolítico. Os últimos problemas que nós tivemos foram resolvidos na década de 1980, quando o Brasil e a Argentina se aproximaram e deixaram de lado aquela rivalidade tradicional, o que deu margem no começo da década de 90 à criação do Mercosul. Então, é um país que tem boas relações com todos os seus vizinhos. O último problema, nem problema de vizinhança, nós temos mais, já que nós nos damos muito bem com a Argentina desde aquele período do começo da década de 1990. Isso é uma vantagem. Se olhar o mapa mundi, são poucos países que não têm
rivalidades regionais, que não têm problemas de atritos regionais. Uma outra vantagem que nós temos é que, globalmente, a política externa brasileira tem uma tradição de boas relações com todos os países. Nós também procuramos nos manter equidistante de conflitos, e isso é uma vantagem também. Ou seja, nessa área, por exemplo, nesse deslocamento do eixo dinâmico da economia mundial, o deslocamento se faz para países com os quais nós temos tradicionalmente boas relações. Há uma capilaridade muito grande decorrente dessa universalidade de relações diplomáticas. Nós temos uma capilaridade muito grande, ou seja, nós temos um número muito grande de representações diplomáticas no exterior que devem ser acionadas para a busca de novas tecnologias, para a conquista de novos mercados, reafirmação de mercados tradicionais. Ou seja, nós temos vários instrumentos que podem ser utilizados para nos situar bem nessa nova realidade que surge a cada dia no mundo em transformação. E, embaixador, um comentário e análise que eu estava vendo na imprensa recentemente é que o Brasil tem essa boa relação com a sua vizinhança, apesar de ter um grande número de vizinhos, né? E que isso não é uma característica muito comum nos outros países do mundo. Me parece que só a China e a Rússia que tem uma quantidade, tantos vizinhos quanto o Brasil, né? Então, nós que de fato há muitos anos não temos problemas, né, principalmente de territoriais ou de relações geopolíticas com os nossos vizinhos. Recentemente, com a Venezuela, uma questão muito mais migratória do que, de fato, de algum tipo de conflito, né, entre nações. Né? Eduardo, mas aí isso é um problema pontual. Certo. Um problema que pode surgir a qualquer momento. São problemas pequenos que têm sido resolvidos e, como por exemplo, nós tivemos temos uma presença muito grande de brasileiros na Bolívia, tem uma presença muito grande de brasileiros no Uruguai e uma presença muito grande de brasileiros no Paraguai, inclusive na área de agricultura, né? Quer dizer, são empresários brasileiros, empresários rurais brasileiros, sim, indo para essa área, mas podem aparecer problemas pontuais ali que são resolvidos no dia a dia da diplomacia. Na verdade, nós não temos nenhum problema de caráter geopolítico, nós não temos nenhuma rivalidade. A última que nós tivemos foi com a Argentina, que não existe mais já desde o começo da década de 90. O processo de rapprochement, de aproximação do Brasil com a Argentina, foi da década de 80, e desde então não há nenhum problema mais. São problemas pontuais que são resolvidos, mas problemas normais de vizinho. Mas não há inimizade, não há disputa geopolítica. E, aproveitando esse tema, eu acho também nessa nova situação, nesse novo cenário internacional, que é muito importante que o Brasil e a diplomacia brasileira dê ênfase às relações com a América do Sul. É o lugar do mundo onde estamos inseridos, é o lugar a que pertencemos, a América do Sul, e para termos uma posição digna da nossa capacidade, da nossa vontade no mundo, nós temos que ter uma representatividade. Essa representatividade significa que nós somos uma potência regional e nós devemos assumir essa responsabilidade de potência regional, melhorando cada vez mais, aperfeiçoando nossos laços com os nossos vizinhos, com a América do Sul.
E é uma questão que tem que ser muito bem conduzida, porque não pode haver nenhum tipo de arrogância que faria com que os nossos vizinhos eventualmente poderiam nos ver com alguma suspicácia. Então, para nós termos uma voz no mundo, nós temos que representar a América do Sul. Nós temos que, na verdade, falar pela América do Sul e falar pela América do Sul com a boa vontade, com a concordância dos nossos vizinhos, que são os nossos parceiros. Quer dizer, o Brasil é um país de paz, sem conflitos, que tem boas relações com os seus vizinhos, precisa conquistar confiança para representá-los naturalmente. Sem arrogância, né? Sem a força, né? E, ao mesmo tempo, temos um grande desafio de nos posicionarmos nesses novos eixos econômicos no mundo inteiro. Espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema As Transformações no Cenário Internacional, tais como o deslocamento do eixo dinâmico da economia global para a Ásia e países emergentes. Embaixador Márcio Cambraia, muito obrigado pelas suas reflexões. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui nessa conversa tão interessante e tão útil. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLE-Econômica, e no Twitter, @FLE-Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.